Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, colocaram em destaque a luta entre Globo e Record pela audiência esportiva. A Globo praticamente escondeu os jogos nos seus noticiários e a Record, em alguns momentos, deixou de transmiti-los, dando preferência à sua programação normal. E o telespectador, perde ou ganha com essa disputa? Essa é uma das perguntas que nós faremos aos nossos convidados para o programa de hoje. Giovanni de Lourenço Pires, coordenador do Laboratório de Mídia da Universidade Federal de Santa Catarina. Samuel Possebon, editor da revista Tela Viva. E Roberto Naves, repórter do site Brasiliense Futebol Clube. Muito obrigado ao Giovanni, ao Samuel, ao Roberto por terem aceito o convite. E vamos assistir, antes de começar a conversa, uma reportagem do Carlos Molinari sobre o tema de hoje. Vamos ver. Em Guadalajara, acendeu no centro do palco. Mas e agora? Como o fogo simbólico vai chegar lá em cima? Uma emissora diante de um novo desafio. Assim é a Rede Record transmitindo os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Pela primeira vez, um grande evento esportivo internacional não está sendo exibido pela TV Globo. Para isso, a Record pagou 10 milhões de dólares e ficou com a exclusividade dos direitos de imagem. Bom, os direitos de imagem da Record são desrespeitados no PAN. Uma emissora concorrente chegou a exibir cenas dos jogos sem autorização e pode agora ser processada pelo comitê organizador. Exclusividade mesmo, porque a Record não entrou em um acordo com a ESPN Brasil nem com a Sport TV para que esses canais passassem os jogos no sistema por assinatura. Sendo assim, a mega estrutura montada em Guadalajara, com 230 profissionais, 12 equipes de reportagem, estúdio para transmissões ao vivo, é bancada pelas cotas dos 11 patrocinadores que a emissora conseguiu. Aqui, os nossos 750 metros de instalações. Instalações de onde a gente vai acompanhar todos os jogos. Mas quem tentou ver nas tardes de sábado e de domingo algum evento esportivo na Record, se deparou com os programas de Rodrigo Faro e de Gugu Liberato. Como o PAN não estava dando tanta audiência assim, a emissora voltou com a sua programação normal. A maquiagem, entra, Michele, entra! A Record, literalmente, vem pagando um preço alto para bater a Globo. Na eterna líder de audiência, os Jogos Pan-Americanos são praticamente ignorados. Pior para os atletas, que não conseguem tanta visibilidade. O destaque foi Marcel Sturmer, ouro pela terceira vez consecutiva na patinação artística. O esporte, ao invés de se destacar, perdeu feio esta briga. Muita gente não mudou de canal e continua assistindo ao desafio do João Sorrisão no Esporte Espetacular. Esporte Espetacular! Bom, Samuel, vamos começar com você aí que vem acompanhando essa questão há algum tempo aí no seu trabalho como repórter. A pergunta que eu fiz logo na abertura do programa. Uma disputa como essa, acirrada, ela é boa ou ela é ruim para o telespectador? Na verdade, o telespectador quer o conteúdo, ele quer assistir os seus jogos, os seus ídolos, quer acompanhar o evento. Certamente isso não está acontecendo, né? Quer dizer, pelo que a gente viu na própria reportagem de vocês, tanto as emissoras concorrentes da Record não estão exibindo como deveriam, porque não tem os direitos de imagem, enfim, é uma disputa comercial entre elas, como a própria Record está optando por não exibir. Agora, a questão de se perguntar é, por que o Gugu dá mais audiência do que o jogo do PAN? O que está errado aí? Será que as pessoas preferem assistir o Gugu ou será que a Record teria que educar as pessoas para assistir o PAN? É uma questão complicada. Eu acredito que tanto do ponto de vista de quem faz a programação da Record, quanto do ponto de vista do telespectador, você tem variáveis aí muito, muito complexas a serem entendidas. Mas certamente quem gosta de esporte está perdendo. Se a Globo tivesse os direitos, ela tiraria o Faustão do ar no domingo? Se a Globo tivesse os direitos, certamente ela teria feito uma campanha de massa alguns meses antes do evento começar para estimular a audiência, como ela já está fazendo para as Olimpíadas de 2016, como ela já está fazendo para a Copa do Mundo, como ela já está fazendo para a Copa das Confederações. Criar o público. Você fazer televisão também é educar o telespectador para aquilo que você quer que ele assista. Roberto, como é que você vê essa disputa aí
do ponto de vista não só como jornalista, mas também como telespectador? A gente, à distância, somos todos telespectadores. Eu acho que o maior erro aí, no caso, é da Record. A Record é que tem os direitos, a Globo fica numa posição complicada, já que a própria Ana Paula Padrão falou. A Globo não tem as imagens, então ela tem que fazer ambiente. Eu tenho visto, a cobertura da Globo é muito em cerca, sobre feiras, o comportamento, como é que está a cidade de Guadalajara, entrevistando sempre os atletas em situações fora de jogo, fora de competição, digamos assim. Então a Globo está fazendo a cobertura conforme o que ela pode fazer até, mas quando ela não tem os direitos, ela não dá a menor pelota para a competição. Eu lembro que em 2000, naquele primeiro campeonato mundial de clubes, né, da FIFA, no Rio de Janeiro, a Globo praticamente ignorou o evento, que o Corinthians acabou sendo campeão, um evento disputado dentro do Brasil porque os direitos não eram da Globo, né? Então a Globo fica também sem muita imagem para poder escolher o que vai passar. Quer dizer, é difícil alguém dizer que o outro é culpado. Na verdade, quando o grupo, a empresa, tem os direitos, ela acaba adotando mais ou menos a mesma prática. O chamado corpo mole, no caso da Globo. Mas ela não tem muito a imagem para mostrar. Ela não tem as imagens de competição, ela não pode mostrar, porque elas são da Record. Mas houve até uma reclamação de uma possível pirataria. Ela deve ter usado mais do que o tempo mínimo limite, então a reclamação foi em cima disso. Imagino eu, né? Não, mas a reclamação, na verdade... Ela exibiu uma imagem que foi gerada pela Reuters indevidamente e, obviamente, a Reuters não colocou aquela imagem sob embargo. Então, o que a Globo fez foi reproduzir um conteúdo da Reuters e aí jogou a responsabilidade para a Reuters, que não colocou uma restrição na veiculação. Agora, o absurdo dessa história toda é ter uma limitação para atividade jornalística, né? Porque como é que pode um comitê olímpico ou a FIFA ou qualquer uma dessas entidades que controla o direito esportivo dizer o que o jornalista pode fazer ou não pode fazer? Quer dizer, eles restringem credencial para jornalistas que querem ver no evento e restringem a geração de imagens. Não tem como você fazer jornalismo sem imagem. Bom, isso mostra o seguinte, eu vou colocar o Giovanni aqui na conversa, isso mostra o seguinte, que cada vez mais o esporte, em geral, futebol principalmente aqui no Brasil, mas o esporte em geral, os Jogos Olímpicos, está se tornando, e vem se tornando nos últimos anos, muito mais um programa de televisão do que um fato jornalístico, né? Daí toda a restrição que se faz para a proteção do programa e aí prejudicando uma eventual cobertura jornalística de um evento. Não é isso? Cada vez mais nós temos um espetáculo esportivo, um programa esportivo de televisão e muito menos um fato jornalístico, né, Giovanni? Não tem dúvida disso, né? Na verdade, o esporte na TV, quanto ao gênero, né? Ele é entretenimento. Ele não é o jornalismo esportivo, exatamente por essas restrições que foram colocadas aqui, o jornalismo esportivo tende a desaparecer se continuar dessa forma, né? Porque o jornalista não pode fazer o seu trabalho. Porque os direitos de televisionamento foram vendidos com exclusividade para uma empresa e as outras não podem sequer fazer jornalismo esportivo. Então, o jornalismo esportivo é uma concessão do próprio entretenimento, né? E eu acho que a questão talvez até seja um pouquinho anterior, né? Do ponto de vista do acesso e da democratização do acesso à informação, o que nós estamos vendo agora nessa batalha aí entre Record e Globo é simplesmente a substituição, né, da exclusividade de uma para a exclusividade da outra. Quer dizer, eu não consigo ver aí nenhum avanço. Isso sem entrar, inclusive, na questão técnica, que aí a gente pode discutir, né, que talvez a gente tenha... provavelmente seja muito pior. Mas eu não vejo nenhum avanço do ponto de vista da Record ter tirado a exclusividade. Quer dizer, é uma outra exclusividade. Para o telespectador não ajuda nada. Eu acredito que não ajuda nada, né? Pode ser que esporadicamente, em alguns casos, né, fatuais, possa ter tido alguma melhora, mas do ponto de vista do acesso irrestrito à informação, só se trocou o titular da exclusividade. Você quer saber, eu acho que a grande cobertura que está sendo feita, tanto desses jogos, quanto já tinha acontecido no Pan-Americano do Rio e nas Olimpíadas de Inverno passadas, está sendo feita pela internet. Primeiro que você tem a transmissão integral por um dos portais que tem o direito exclusivo a essas imagens, inclusive em alta definição, quer dizer, você consegue assistir os jogos ali, muitos deles ao vivo, e depois porque os outros portais estão dando bastante espaço, inclusive os portais da Globo. Se você olhar no G1, você tem uma quantidade de notícias sobre o PAN relativamente boa. Então, assim,
considerando-se que a internet está se fundindo com a televisão e daqui a pouco você vai ter mais e mais imagens na internet, talvez esse problema se resolva pela própria convergência de meios, mas isso é uma coisa para o futuro, né? Que ainda não é a internet em relação à televisão, ainda no Brasil, ainda é relativamente pequena, né? Pequeno acesso à internet em relação à televisão. Sem dúvida. Agora, com relação à cobertura, o Giovanni começou a falar das questões técnicas e tal. Será que uma disputa, porque as pessoas que defendem ardorosamente o mercado dizem que a concorrência faz com que as coisas melhorem, né? A gente sabe que isso não dá para generalizar, basta ver a questão dos bancos, né? Para não entrar num outro assunto. Mas será que uma concorrência tão forte que está existindo entre a Record e a Globo agora pode melhorar o nível de qualidade das coberturas? O que eu vi foi a Record tentando copiar a Globo, tá? Tanto no ufanismo nacionalista, quanto no formato das transmissões, quanto no privilégio só para algumas modalidades esportivas e não outras. Eu acho que quem faz a diferença nesse aspecto é quando você tem a TV por assinatura, que aí transmite em vários canais, 24 horas por dia aquele conteúdo, e a internet. É isso que melhora a qualidade da cobertura. Quer dizer, para você, Roberto, para o telespectador que quer ver uma determinada modalidade, é muito difícil na TV aberta, quer dizer, só é difícil a coincidência, não quero ver e vi, não é? Essa própria opção da Record de passar a programação normal já escancara a necessidade que o telespectador tem hoje de ter a TV por assinatura, né? Uhum. Já que se a TV aberta não quer passar, eu vou me refugiar na TV por assinatura e lá vou ter 3 canais, vou ter no caso aí a Record News que está passando não é nem a TV por assinatura, é o HF. É o HF. Mas você tendo as opções da assinatura, você tem mais opções mesmo para ver a própria competição do esporte X, do esporte Y, que são esportes que a TV não dá muita bola. Né? Eu falei que relativamente à internet ainda é pequena, o acesso à internet é pequeno em relação à TV. Em relação à TV paga e à TV aberta é a mesma coisa, quer dizer, só temos 10 milhões, 11 milhões, 11 milhões de assinantes para 95% dos domicílios com TV aberta. É para classe A ainda, né? Para classe A. Muito elitizado. Né? Giovanni, você que tocou na questão da qualidade, como é que a qualidade da transmissão? Dado o investimento que a Record fez, né, e que inclusive o vídeo mostrou, né, o investimento em pessoal, em instalações, né, o mínimo que se esperava é que a Record tivesse definido uma política editorial, uma linha editorial, né, que organizasse a programação, né, que inclusive que orientasse os próprios narradores e comentaristas, né? O que nós vimos, eu não sei se é essa a impressão que os colegas têm, mas o que nós vimos foi uma espécie assim, de um balaio, né? Que em determinado momento entrava um esporte, aquele esporte não concluía, entrava outro, a informação que se tinha, por exemplo, no gerador de caracteres nunca era a que correspondia ao que estava passando. Então, acho que assim, faltou, do ponto de vista da Record, sobretudo, entre outras questões, sobretudo a definição de uma linha. O que nós vamos efetivamente transmitir. E mostrou também como faltam profissionais, não sei, a minha opinião, queria ouvi-los, como falta gente especializada, né, profissionais mais tarimbados, né, para coberturas variadas. Essencialmente, né? Comentaristas. O Álvaro José é um comentarista considerado enciclopédico, né, que conhece todos os esportes, mas ele também não tem tido ele já vem da Bandeirante há muito tempo, da época da Bandeirante Canal de Esporte, mas ele também não tem tido uma atuação muito... Mas ele é né? É uma emissora primeiro sem tradição de acompanhamento de eventos esportivos. Vai ter que aprender agora com o PAN, porque vai transmitir exclusivamente as Olimpíadas de Londres em 2012, então talvez os erros que a Record está cometendo agora não sejam cometidos nas próximas Olimpíadas, mas de qualquer maneira ela não tem tradição e nem transmite muitos eventos esportivos. Então não cria equipe, não cria jornalismo, não cria comentaristas. Quer dizer, a Globo, que é a maior emissora esportiva hoje no Brasil, a Bandeirante já teve esse posto, mas hoje é a Globo, ela não só tem toda a estrutura da TV Globo, como tem 3 canais Sport TV, tem transmissão em HD. Então, ela tem um caldo de cultura na casa para a formação desses profissionais. Isso quer dizer, forma um grande número de profissionais nas próprias emissoras dela. E também não é ótimo, tá? Também não é bom. Você pega um evento de grande porte, uma Olimpíada, a Globo também fala muita besteira em esportes que ela não entende nada. Mas aí tudo bem, o Galvão Bueno transmitindo hipismo foi hilário, né? Não, mas e no futebol também, às vezes
às vezes as coisas não são das melhores. Mas aí é uma questão de gosto. Acho que as pessoas gostam do Galvão, senão a Globo já tinha tirado. A Liga dos Campeões do ano passado, a Globo só fez a final e o Galvão não conhecia alguns jogadores dos times finalistas, o Bayern de Munique e a Inter de Milão, né? E olha que a Inter de Milão com vários brasileiros, e ele tá morando em Mônaco, ele estava meio perdido. Desatualizado. Isso mostra, aliás, Giovanni, talvez no próximo bloco você possa falar um pouco, você como professor da Universidade Federal, isso mostra a importância, né, da formação de profissionais especializados aqui no Brasil, né? Eu não sou jornalista, né? Sou professor de educação física. Mas você trabalha na área de mídia e esporte. Isso, mas infelizmente o que a gente constata nas escolas de jornalismo é que o esporte continua sendo, no interior do mundo acadêmico, um assunto de terceira categoria. Uhum. Então, aquele estudante que não conseguiu se sobressair em áreas mais nobres, né, na economia, na cultura, na política, ele termina indo para o esporte, né? Ou então aquele estudante, aquele, né, jornalista recém-formado que já tem uma história esportiva, seja como atleta, como torcedor, um envolvimento com o esporte, e ele termina se aproximando do jornalismo esportivo por conta disso. Né? E às vezes vira um jornalista torcedor. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida aqui com o Ver TV, que conversa com os nossos convidados sobre as coberturas esportivas, especialmente essas dos Jogos Pan-Americanos do México. Nós voltamos já.